Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falávamos a respeito do travesseiro de pedra que Jacó depositou, colocou a sua cabeça para dormir lá no deserto. O texto diz: e tomou Jacó uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E então ele sonhou. Que maravilha, né? Um travesseiro de pedra é um contraste extraordinário, né? Tudo contra o natural, o normal. Ele dormiu num travesseiro de pedra, fez de uma pedra o seu travesseiro. Só que isso aí tem um simbolismo, uma representatividade. Você que me ouve neste momento tem que entender o seguinte: para você pegar o espírito dessa mensagem, dessa história, foi um fato, foi uma realidade. Realmente Jacó estava no deserto, fugido do seu irmão, e não tinha cama, não tinha esteira, não tinha nada para deitar. Então ele pegou apenas uma pedra, e fez dela o seu travesseiro. Veja que situação, a situação de Jacó. Era desesperadora, que talvez seja a sua situação, desesperadora. Você não tem dinheiro, você não tem emprego, você tem muito, mas muitas dívidas. Você tem muita coisa para pagar, mas você não tem como pagar, com o que pagar. Então você está encalacrado na sua vida econômica. Assim era Jacó. Ele não tinha nem onde deitar. Ele estava no deserto, no meio do deserto. E então ele achou uma pedra. Essa pedra veio a ser a principal pedra, a pedra angular da nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Jesus é a pedra angular da nossa salvação. Então, quando nós depositamos a cabeça em Jesus, quer dizer, quando nós usamos a fé com inteligência, não com emoção, então nós passamos a ter visões e sonhos que são de Deus, porque a própria pedra vai criar essa situação. A pedra, que é Jesus, na pessoa do Espírito Santo, dá a visão, dá os sonhos, que são visões, que são sonhos
dele, de Deus. E então a pessoa vê o invisível, crê no impossível. Por mais que seja difícil a sua situação, essa é a fé que dirige, que norteia o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. A fé inteligente, a fé que pensa, que pesa, que raciocina, que avalia, para que então se possa tomar atitude. Essa foi a fé que Jacó abraçou. Embora ele tivesse a riqueza da promessa de Deus dentro de si, mas naquelas circunstâncias ele era paupérrimo, miserável mesmo. Tanto que ele fez do seu travesseiro uma pedra e não tinha onde colocar o seu corpo, só conseguiu colocar o seu corpo ali naquela pedra, ou melhor, a sua cabeça na pedra, e o corpo ficou ali na areia, na terra do deserto. Mas o fato é que quando ele deitou naquela pedra e dormiu, Deus, quer dizer, o próprio Altíssimo Deus, lhe deu um sonho e uma visão. A visão de uma escada em que ia da terra até os céus. E essa escada subiam anjos e desciam anjos. Interessante, né? A gente podia pensar, mas por que subiam anjos? Porque eram anjos que estavam com Jacó. Ele não via esses anjos. Ele não via. Mas por causa da bênção que o seu pai havia lhe passado, lhe transferido, com imposição de mãos, então ele já tinha, a partir daquele momento, a garantia de Deus que ele seria abençoado. Ele foi, então, considerado primogênito, o dízimo do seu pai. Então, anjos estavam com ele. Quando ele viu a escada, esses anjos que estavam com ele subiam e os outros desciam, quer dizer, os outros vieram para substituir os primeiros. Muito legal isso, muito bacana. Então, quando a pessoa tem essa fé, a fé abraâmica, quando a pessoa tem a fé bíblica, a fé na palavra de Deus, e coloca essa fé em prática, em obediência, então Deus é com ela. Então ela tem sonhos, visões, ela tem anjos, anjos da guarda do Altíssimo, protegendo a vida dela, até o momento em que ela vê a sua visão, os seus sonhos serem materializados. Minha amiga, meu amigo, Deus quer mudar a sua vida, mas Ele não pode fazer nada na sua vida, Ele não pode interferir na sua vida enquanto você não toma posse da promessa dEle. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a carta de alforria de todos os escravos. Seja escravo da pobreza, da miséria, escravo da doença, escravo do remédio, escravo de médicos, hospitais, escravo de problemas sentimentais, escravo de problemas familiares, escravo de tudo, sobretudo escravo do pecado. Quando a pessoa é escrava do pecado, quando ela toma a palavra de Deus e faz dela pedra fundamental da sua vida, quer dizer, o alicerce fundamental da sua vida, quando ela coloca a cabeça na palavra de Deus e começa a praticar, então aquilo que está ali se transfere para ela no Espírito de Deus e ela se torna livre. Essa é a fé que nós aprendemos com a palavra de Deus.
você está me ouvindo nesse momento e diz assim: o bispo, muito bem, excelente, então eu sou escravo do pecado, eu me considero um escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo disso, escravo daquilo, eu sou escravo, eu quero me libertar dessa escravidão, eu quero ser livre. Como é que eu posso materializar a minha fé na palavra de Deus? Como é que eu posso materializar essa fé que a palavra de Deus passa para mim? É simples. Você passa a obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece, você torna-se dependente daquilo que está escrito. É simples você entender isso. Por exemplo, uma pessoa quer emprego. Você está me ouvindo agora e diz assim: eu queria um emprego, eu gostaria de um emprego. Bicho, só tem emprego para mim? Eu quero um emprego. Tá bom. O que você quer fazer? Você quer deixar de ser desempregado para ser empregado. Aí você diz assim: bom, se eu for empregado, eu vou ter um salário no final do mês, vai me garantir os meus pagamentos. Nem sempre. Mas é assim que você pensa, é assim que você sonha. Ora, quando você se torna empregado, o que acontece? Você se torna, no fundo, um escravo do seu patrão. Essa é a realidade. Ele vai te pagar, mas você se torna um servo dele. E você tem que obedecer a palavra dele. É ou não é? Se você desobedecer a palavra do seu patrão, você vai continuar empregado? Não. Você vai ser desempregado. Mas quando você recebe um salário, o patrão mantém domínio sobre você, enquanto você estiver naquele horário de trabalho. Ora, isso é escravidão. Isso é uma escravidão. Mas você quer um trabalho, você quer um emprego. Ora, minha amiga, meu amigo, Deus quer que você seja livre. Deus quer que você seja um cabeça. Deus quer que você seja a própria bênção, como ele prometeu a Abraão. E Abraão passou para o seu filho Isaque. E seu filho Isaque passou para Jacó. Mas Jacó não poderia ser a própria bênção enquanto ele estava na casa do seu pai. Ele teve que sair fugido de lá porque o seu irmão queria matá-lo. E o seu irmão era forte. Era um homem, né, daquele corpo sarado, saradão. E justamente Jacó era um homem mais dócil, mais meigo, digamos assim, mais frágil. Ele teve que fugir. Mas quando Jacó recebeu a promessa do seu pai, ele tomou posse da bênção, ele assumiu aquela bênção do pai. O pai disse: eu te abençoo, meu filho. Pronto, acabou. A partir do momento que ele disse: eu te abençoo, ele pegou aquela bênção, quer dizer, o espírito da bênção, a autoridade da bênção passou para Jacó. Então, ali no deserto, com a cabeça no travesseiro de pedra, ele era pobre, paupérrimo, estava na mesma situação que você. Mas ele tinha dentro de si, aqui na cabeça, a lembrança, a fé de que seria abençoado, um dia seria abençoado. E foi isso que sustentou Jacó na sua caminhada pelo deserto e o fez chegar até a casa de Labão, que era parente da sua mãe. Então, o que acontece? Deus, meus caros, Deus quer fazer de você a própria bênção. Ele quer fazer de você cabeça, porque ser a própria bênção significa ser o abençoador. Ser o abençoador. Quem é empregado é o buscador de bênção. Quem é patrão é o abençoador. Você tem fé para ser patrão ou tem fé para continuar sendo empregado? Então Deus quer
dá essa visão para você, esse entendimento, essa compreensão. Se Deus é com você, minha amiga, meu amigo, se você recebeu o Espírito Santo, o Espírito dele, o Espírito da bênção, o poder do Espírito Santo, então você vai ter ideias, sonhos, visões, entendimento, que vai fazer você tomar uma direção certa na sua vida. Você sabe que muitas vezes, quando eu era jovem, 16 anos, eu queria saber qual a faculdade que eu vou fazer. Eu vou fazer cursinho pré-vestibular, para quê? Para medicina, engenharia, ser economista, o que eu vou fazer? Eu tinha dúvida. Eu tinha a maior dúvida. E eu creio que a maioria dos jovens são assim, não sabem o que fazem. Muitos complementam até a faculdade, passam na faculdade, fazem faculdade e não vão exercer a profissão porque essas pessoas fizeram uma escolha errada, escolheram uma profissão errada. Agora, quando você tem a direção do Espírito Santo, ele sabe o que é melhor para você, ele vai inspirá-lo para fazer de você uma pessoa abençoada, bendita, para que você venha abençoar outras pessoas. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. E por falar em Espírito Santo, Espírito da bênção, preste atenção, no dia 6 de agosto, agora dia 6 de agosto, a primeira segunda-feira de agosto, nós iniciaremos o jejum de Daniel, o grande jejum de Daniel, que serão 21 dias de jejum. E eu falarei sobre isso durante os próximos programas. Mas a partir do dia 6 de agosto, marque aí no seu calendário, na sua agenda, nós começamos o jejum de Daniel. Graças a Deus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação.
Jesus poderá me dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Só Jesus lhe dará a salvação. Graças a Deus. Refletindo sobre a minha vida, nós temos o testemunho da Jéssica que nós prometemos ontem. A Jéssica tem uma história que vale a pena você parar o que está fazendo, parar tudo para ouvir a sua história. Vale a pena, porque é a história da vida de uma pessoa que teve uma experiência com Deus, que estava vivendo a desgraça talvez que você esteja vivendo agora. Vamos assistir. Meu nome é Jéssica, tenho 25 anos, sou estudante de Direito e eu cresci num bairro muito turbulento, né? Um bairro com muitas pessoas envolvidas no tráfico, um bairro muito pesado. Eu me lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui brincar, né? Fui andar de bicicleta e eu entrei na linha do trem que tinha no meu bairro na época e veio um homem muito estranho e ele tentou me colocar a mão e eu fiquei muito assustada, até que eu consegui empurrá-lo e saí correndo, deixei a bicicleta para trás, enfim, porque ele tentou me violentar no decorrer na caminhada da minha vida, nas escolas, nas ruas. Eu comecei a ficar uma criança violenta e aos meus 15 anos eu simplesmente experimentei a primeira droga da minha vida, que foi a maconha. Eu me envolvi mais com o tráfico do que com as drogas. Por quê? Porque eu só namorava rapazes que eram envolvidos com o tráfico e devido a me envolver com esses rapazes, de vez em quando eu usava a maconha, que era uma droga que eu comecei a usar frequentemente. E aí eu comecei a conhecer os bailes de comunidade, que são os bailes cariocas do Rio de Janeiro. Então, eu comecei a utilizar outros tipos de drogas, como lança-perfume, que eu usava muito nas comunidades quando eu ia nos bailes de favela. Fumava muito cigarro também, balinha, cheirinho da loló. Eu mentia dentro de casa, eu dizia que eu estava perto de casa, que eu estava na casa das minhas amigas e que logo logo eu chegaria em casa. Deixava meu filho com ela, com meu pai, e eu só chegava no dia seguinte. E eu me lembro que eu chegava em casa, estava tudo fechado, eu tirava o sapato do pé, eu limpava os olhos, que eu ficava com a maquiagem muito borrada, e aquele cheiro de droga em mim, no meu corpo todo, na minha roupa, eu evitava o máximo de barulho possível. Eu achava bonito andar armada, andar com drogas, e eu simplesmente ia para as comunidades e como eu tinha amizade com os traficantes, eu sempre tinha a arma que eu queria para eu poder usar, dançar com a arma, andar para cima e para baixo nos bailes armada. Eu cheguei a levar algumas drogas umas vezes comigo, de bandidos, né, que na época eram meus amigos, e eu ganhava dinheiro por isso. Às vezes eu pegava alguém, colocava no meu carro, levava a um determinado lugar e ali eu recebia por isso.
A gente tinha drogas, a gente tinha dinheiro, a gente tinha armas. E chegou um certo ponto da minha vida que eu vi que eu já não estava aguentando mais. As outras drogas, elas foram acabando com a minha vida. Mas quando eu entrei na cocaína, foi o fundo do poço para mim. Porque era uma coisa que eu não tinha domínio sobre ela, mas ela sobre mim. Então eu usava constantemente, cheguei a pesar 38 quilos, fiquei muito magrinha. E a minha mãe começou a perceber, o meu pai, que sempre foi uma pessoa muito tranquila, nunca falou nada, sempre foi muito na dele, ele começou a perceber e comentou com a minha mãe. Eu estava me sentindo muito mal, eu lembro que eu falei assim, meu Deus, até quando eu vou viver essa vida? Eu tenho um filho de 2 anos. Eu cheguei na cozinha e falei assim, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Ela, pode falar, Jéssica. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu quero me internar, eu não quero ficar mais fazendo o que eu estou fazendo. E ela imediatamente se assustou, olhou para mim e falou, minha filha, se internar por quê? Eu falei, mãe, eu estou mexendo com cocaína, é uma droga muito pesada. E a minha mãe chorou na mesma hora. E aquilo, vendo ela chorando daquele jeito, ela olhou nos meus olhos e falou comigo assim, minha filha, eu não vou te internar, eu vou te levar para a Igreja Universal. Eu falei uma vez que eu só ia pisar na Igreja Universal se Deus arrancasse minhas 2 pernas. Então, um belo dia, eu acordei e falei assim, hoje eu vou na Igreja Universal, hoje nada vai me parar. Se realmente eu quero mudar, isso tem que partir de mim. E eu deixei de lado tudo, eu deixei de lado o preconceito, eu deixei de lado o que as pessoas pensavam, que as pessoas falavam da igreja, do bispo de Macedo. Então eu cheguei na reunião para poder me tratar, né, pedir ajuda, eu estava realmente querendo mudanças e fui buscando a minha libertação, né, dos vícios que eu tinha. Daquela vida conturbada, atribulada que eu vivia, e eu ouvi falar do Espírito Santo, que nós devíamos priorizar o Espírito Santo. Então eu lia muito a Bíblia, eu comecei a jejuar, eu fazia bastante jejuns, eu realmente levei isso a sério, eu provei para Deus que eu queria o Espírito Santo, que eu queria mudar de vida. E eu levantava pelas madrugadas, às 3 horas da manhã, sempre orava. Eu me lembro que nas reuniões da busca do Espírito Santo, eu me humilhava muito, pedia ao Espírito Santo, Senhor, por favor. Eu falei com Deus assim, meu Deus, eu não vivo mais sem o Senhor. Não consigo mais viver sem o Senhor na minha vida. Por favor, Senhor, venha sobre mim. E eu fui tomada pelo Espírito Santo de uma forma tão grande, eu senti que eu estava sendo pegada no colo e veio aquela certeza dentro de mim da minha salvação, que Deus, Ele me aceitava no reino dele. Era uma alegria, não essa alegria de você rir e ficar rindo, é uma alegria que brotou do meu interior. Era uma paz muito grande, aquilo invadiu o meu ser. Eu comecei a entender o sofrimento das pessoas que estão perdidas, que não conhecem a Deus. E ali eu pude perceber que existem muitas pessoas sofrendo, não conhecem a Deus, não conhecem o Espírito Santo. Eu cheguei em casa muito saltitante, falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Minha mãe, minha filha, eu acho que eu já sei. Eu falei, mãe, foi dessa vez. Pulamos muito na cozinha, que era sempre o lugar da nossa casa que a gente mais conversava.
Eu passei a transmitir paz dentro da minha casa. Aquela Jéssica que eu era antes, brigona, nervosa, agressiva, eu simplesmente passei a amá-los mais, a respeitá-los, a honrá-los mais. Eu passei a cuidar melhor do meu filho. Eu passei a amá-lo mais. Eu passei a dar a verdadeira atenção que ele precisa. Hoje eu sou uma pessoa realizada, porque eu tenho o Espírito de Deus. Ainda que eu esteja enfrentando lutas, mas com o Espírito Santo eu enfrento o que for, porque Ele é a minha força. O Espírito Santo, Ele é a minha força, Ele é quem me sustenta, Ele é quem me coloca de pé, Ele me capacita, Ele me enche de amor pelas almas, Ele me mantém firme na rocha. E eu sou muito grata a Deus pela misericórdia dEle com a minha vida, de ter me contemplado com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não sou nada. Ele é tudo que eu tenho. Por que houve essa mudança? O que fez ela mudar, trocar de ferramenta? Porque antes a ferramenta era uma arma, era droga, era uma vida desgraçada. Agora ela vive uma vida feliz. A ferramenta dela é a sua família, o seu lar, a sua fé, o desejo de ganhar almas. Por que isso? Porque ela foi na Igreja Universal. E na Igreja Universal ela recebeu a bênção que Abraão tinha passado para Isaac e Isaac passou para Jacó. Foi isso que aconteceu. Jacó agarrou aquela bênção e a cabeça dele mudou, a vida dele mudou. Quando muda a cabeça da gente, muda a vida também. Essa é a realidade. Então, quando mudou a cabeça da Jéssica, mudou também a sua vida. E é isso que nós temos batido na tecla, por isso que a mídia bate muito contra a Igreja Universal e faz semear o preconceito contra a Igreja Universal, porque a mídia funciona a favor de Satanás, é um porta-voz do próprio inferno, para impedir ou tentar impedir que as pessoas cheguem na igreja e sejam livres, porque o trabalho da igreja é um trabalho gratuito, gracioso, ninguém tem que pagar nada, ninguém precisa pagar a oração, você não tem que pagar a oração, existem os votos de fé, que as pessoas fazem por sua livre, espontânea vontade, por sua livre, espontânea fé. É uma coisa de fé da própria pessoa. Mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém me obrigou a pregar o Evangelho. Ninguém me obrigou a largar tudo para pregar o Evangelho. Estou aí. Por quê? Porque eu creio, eu crio, eu tenho fé, eu tinha fé. Então eu abri mão de tudo que eu tinha, de tudo que eu possuía, das garantias que eu tinha, dos meus trabalhos federal e também estadual, para pregar o Evangelho. Então isso aí é uma questão pessoal, intransferível da fé de cada um. Então a Jéssica recebeu a bênção do Pai, quer dizer, do Espírito Santo, ela se tornou a própria bênção e hoje a vida dela é uma nova criatura. Refletindo sobre a minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei. Foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, então chorei. Com lágrimas nos olhos me desesperei. O fim da minha vida quase provoquei, mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Um bem-aventurado sei que hoje sou. A tristeza deu lugar a um grande amor.
A alegria agora existe em meu viver. Nas coisas santas sinto prazer. Com brilho nos meus olhos hoje eu canto, e toda tristeza teve fim, porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Eu sou Lina, tenho 58 anos, sou pedagoga, especialista em gestão educacional, em didática para a modernidade e mestre em educação. Em 92 eu me converti. E passei a frequentar uma igreja e conheci Jesus. Nessa época foi um tempo que nós viemos a ter conhecimento sobre a Igreja Universal. E eu já conhecia um pouco do temor do Senhor, como que a gente deveria se relacionar com o Senhor. E quando passar do tempo, começou a surgir algumas notícias na televisão sobre a Igreja Universal, que nos deixou assim muito preocupados e horrorizados com aquilo que a gente escutava. Nós vimos a prisão do Bispo Macedo e a gente pensava, nossa, mas como que esse homem pode liderar uma igreja e sem temor nenhum ao Senhor, enganando as pessoas, porque ele faz questão que as pessoas que vão na igreja dele são pessoas mais humildes, no sentido financeiro. E nós pensávamos, como que uma pessoa pode fazer isso com outras pessoas, né? Abusar e explorar outras pessoas, isso nos deixava horrorizados. E as notícias continuavam. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Teve uma vez um evento num estádio e tinha muitas pessoas e no noticiário apareceu as pessoas saindo do estádio, os pastores, os obreiros saindo do estádio com sacos nas costas, e aquilo para nós era noticiado como sacos de dinheiro. E nesse tempo eu percebia que mesmo eu orando muito, e mesmo eu buscando, e mesmo ensinando as pessoas, a nossa vida, ela sofria altos e baixos. Uma época a gente estava muito bem, outra época a gente estava quase que na miséria, a ponto assim de não ter realmente quase o que comer. E aí um dia eu indo para o meu trabalho, eu escutei um programa no rádio, e esse programa falava sobre as pessoas que vivem esse ciclo ou que vivem essa miséria na vida, tanto na vida espiritual quanto na vida financeira. E aí eu fiquei pensando, falei, mas eu vou lá na Igreja Universal, aquela igreja que eu vi o bispo rindo das pessoas, aquela igreja que sai com sacos de dinheiro, aquela igreja que engana as pessoas, aquela igreja que explora o pobre. Eu vou nessa igreja procurar ajuda? Eu que sempre falei, mas você está indo na Igreja Universal? E aí eu falei, a minha situação não tem mais como fazer nada, eu vou procurar sim, porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente olha para cima e procura ajuda e vê com quem pode nos dar a mão. E nesse momento, ali no rádio, o bispo falava sobre isso e falava que ele podia ajudar as pessoas. Porque através de Jesus, através da Igreja Universal, do altar da Igreja Universal, a gente poderia encontrar essa ajuda. E nós chegamos na Igreja Universal, totalmente desconfiado de tudo. Nós chegamos e fomos muito bem acolhidos.
E desde esse momento que nós pisamos na Igreja Universal, nós fomos acolhidos pelos pastores, de uma maneira que nós começamos a ver uma fé diferente, uma maneira diferente de andar com Deus, que é aquela fé inteligente, aquela fé onde você cumpre a palavra sabendo das promessas e sabendo do que você vai fazer. E aquilo foi para nós uma novidade, uma nova maneira de encarar o Evangelho. E uma coisa que nos impressionou muito, a Igreja Universal, ela recebe tanto as pessoas que têm outros problemas, mas que são bem financeiramente, como recebe muito bem as pessoas que não têm recurso nenhum. Então isso nos impactou muito. E nós começamos a perceber que toda aquela notícia que a gente tinha visto e que a gente acreditava, não era nada daquilo. Então hoje eu até assim fico constrangida de ter pensado como o Bispo Macedo era, porque hoje eu vejo um outro Bispo Macedo, uma outra igreja. Não deixe que o preconceito te atrapalhe. Venha conhecer com os seus olhos. Venha participar da Igreja Universal para você ver que aquilo que a maioria das pessoas pensam sobre a Igreja Universal não é nada daquilo. Isso é um fake news realmente. Sabe, foi uma notícia plantada, porque hoje o que eu vivo na Igreja Universal é completamente oposto àquilo que eu vi na televisão. Eu sou Josué, sou empresário, tenho 53 anos. Há 20 anos atrás, nessa época, que eu estava começando a querer ir para a igreja, aí veio a prisão do bispo, né? E pela mídia, a gente ficou sabendo tudo que estava acontecendo e a gente, como era fraco, aí a gente escutou, deu valor, deu ouvido a essas mentiras, né? Na realidade, a gente tinha medo, né? Vai lá na igreja, você vai ser roubado, vocês vão pegar o que você tem. Isso é o que a gente via, né? Aí a mídia bateu muito forte nisso. Aí na época a gente via os estádios, né, saindo com sacos e sacos na costa, aí eles falavam que aquele era o dinheiro do povo. Bispo aponta desvio de igreja, afirmou que os 10 milhões... E na época comentavam, né? Ah, você vai comprar um pedacinho no céu, vai comprar um terreninho no céu, esse tipo de coisa. O que você tem, você vai dar na igreja, você vai adquirir um pedacinho, estão vendendo óleo, estão vendendo isso, aquilo. Então isso aí, como diz, dava muito ênfase na opinião da gente, né? Roda de amigo, de parente, até mesmo que na época eu vinha de uma igreja, né? E na própria igreja falava isso, comentavam isso, né? Então, aí a gente via a mídia, por outro lado, dando mais força nessa passagem, nessas palavras, aí a gente ficava com medo, né? Quando eu comecei na igreja firme, aí eu comecei a ver a diferença, né? Que as pessoas eram curadas, eram libertas ali, sem pagar, sem pessoas que não tinham nada, a gente via que não tinha nada, ia pagar o quê? Aí comecei a frequentar as reuniões, comecei a ser fiel, que o pastor me ensinou daí o que era o dízimo, né? Que o dízimo não é você tá dando, você simplesmente está devolvendo, é a palavra de Deus. Ele me mostrou na palavra que realmente é isso, diferente do que eu via, diferente do que eu escutava falar, que eles iam roubar. Como que eles iam roubar se eu não tinha nada? Se eu cheguei lá caído, falido. Pelo contrário, quando eu estava bem, a outra denominação me acolhia, me atendia. E quando eu comecei a falir, a me quebrar, eu fui praticamente abandonado, né? Aí a Universal me acolheu. Então aí eu comecei a ver a diferença do que é a realidade e do que é a verdade. Eu até falo para as pessoas, eu me arrependo, porque se eu tivesse dado ouvidos, não a Globo, a Manchete, os canais de televisão da época, né, que falavam que o bispo era ladrão, que isso, aquilo, se eu não tivesse dado ouvido a essas pessoas, hoje eu estaria bem lá na frente do que eu estou hoje. Quer dizer, se fosse um roubo, eu não estaria sendo abençoado hoje. Se eu estivesse sendo roubado, como falam aí fora, eu não teria o que eu tenho hoje. E se eu tenho para dar, é porque Deus tem me dado. Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés
Não sabe os espinhos que pisei, se ouvir minha voz. Não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Em ver minhas mãos, não sabe as batalhas que travei e o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural. Depois de tudo que passei. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós temos visto aí essas notícias falsas. Por exemplo, aquelas notícias de sacos de dinheiro que saíam lá do Maracanã, quando nós fizemos lá a campanha, parece que em 1900, sei lá. Não lembro agora o dia. Mas eu sei que aqueles sacos eram sacos de pedidos de oração. Sacos de pedidos de oração. Imagine você, 200 mil pessoas, cada uma com um papel escrito um nome, um pedido, um clamor. E a gente que escrevia um texto enorme fazendo pedidos de oração. Aqueles pedidos eram levados para receberem mais oração. Então,
amiga e amigo. Então, as notícias falsas colocam aquilo como se fosse dinheiro vivo. E quem dera que fosse dinheiro. E se fosse dinheiro, qual o problema? Qual o problema? Eram ofertas. Seriam ofertas. Mas não eram. Não eram ofertas. Infelizmente. Mas o fato é que existe um complô bem armado pela Babilônia, pelo clero babilônico, clero romano, para levar as pessoas a esse engano, a essa mentira. E eu queria que você soubesse que quando nós tratamos do dízimo, embora o dízimo seja um comportamento que a pessoa tem para com Deus, um ato de fé, mas a Igreja Católica, por exemplo, lá na Europa, a Igreja Católica, ela cobra o dízimo. Cobra o dízimo como se fosse um carnê, como se fosse uma compra que você fizesse por ela, pela pessoa fizesse a Igreja Católica. E na realidade cobra, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. A minha esposa, a Esther, faz tratamento fisioterapeuta com uma senhora que esteve lá na Austrália, que esteve lá em países assim como lá na Austrália, se eu não me engano, na Europa. E ela, o que ela fez? Ela se mudou de país para se livrar desses dízimos que ela era obrigada a pagar. E finalmente ela veio para os Estados Unidos, porque onde não há obrigação nenhuma, obrigatoriedade nenhuma. Então você vê que na Alemanha a Igreja Católica recebe os dízimos que são cobrados na folha de pagamento, descontados na folha de pagamento. Na folha de pagamento da pessoa já vem descontado o dízimo. E nós ensinamos o dízimo com simplicidade, com honestidade, e a pessoa, por livre e espontânea vontade, dá o dízimo, paga o dízimo, devolve o dízimo, seja lá como for, por conta da sua própria fé. Eu sou o fiel dizimista. Eu dou os meus dízimos. Aliás, não, são os dízimos, tudo que me vem às mãos. Porque eu sei que Deus vai me abençoar lá na frente. E é por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus cresce. Ela cresce por uma razão, não é porque eu mereço, não. Não é porque eu mereço, não. Ela cresce porque Deus honra a sua palavra. Ele honra aqueles que o honram. Se você honra a Deus, Ele vai honrar você. Essa é uma questão de fé. Como é que você vai garantir? O bispo, como é que o senhor garante que Deus vai honrar a minha fé? Está escrito, eu creio que aquilo que está escrito vai acontecer. E vai acontecer. É a minha fé. Mas, às vezes, a pessoa não crê. Às vezes, ela não acredita. E o que eu posso fazer? Não acredita, ela vai continuar miserável. Vai continuar escrava do inferno. É questão de fé. Por isso, Deus é justo. Ele dá a palavra dele. Quem obedece é beneficiado por ela. Quem não obedece não é beneficiado. Então, o que não é beneficiado não pode ficar reclamando: Deus tirou a minha vida, tirou a vida de fulano, tirou o meu emprego, tirou isso, tirou... Nada disso. Deus fez esse design. Nada disso. Nós colhemos o que plantamos. Quer você goste ou não, você colhe o que você planta. Se eu planto obediência à palavra de Deus, é óbvio que eu vou colher os frutos da obediência da palavra de Deus. As promessas que estão na palavra de Deus. Na Bíblia nós temos mandamentos, leis e as promessas, as bênçãos.
Se eu obedeço às leis, às promessas, os mandamentos, então eu vou colher as promessas, vou ser abençoado pelas promessas. Isso é um fato. E se as pessoas não quiserem acreditar, olhe para a minha vida. Olhe para a minha vida. Só isso. Você vai ver. Olhe para a vida dessas pessoas, dessas milhares e milhares, milhões de pessoas dando testemunho. É claro, depende de fé. A fé exige obediência. Se a pessoa tem fé e não obedece, ela está mentindo a si própria. A fé exige obediência à palavra de Deus. Vamos orar neste momento. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Tu que tens visto a manifestação de fé sincera da vida do Teu povo, das pessoas que têm chegado até nós, as pessoas que têm crido na Tua palavra, então é o nosso juiz para abençoar ou não abençoar as nossas vidas. Mas uma coisa é certa: o Senhor é justo, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. A Tua palavra é a carta de euforia, a carta de libertação, o nosso livramento. Se nós obedecemos essa lei, essa palavra, esse mandamento, então não há como o Senhor falhar no cumprimento da Tua palavra. E é isso que eu te peço neste momento por essas pessoas que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus sacrifícios, nos seus atos de fé, que por livre e espontânea vontade fazem isso, chegam no altar e colocam suas vidas. Então, Espírito Santo, eu peço por essas pessoas aqui agora. Venha abrir as portas, eu te peço, suplico, eu rogo por essa gente que tem sido fiel. Que haja, meu Deus, a luz do Teu rosto, iluminando os caminhos de cada pessoa que tem sido fiel dizimista na Igreja Universal do Reino de Deus. É a minha oração neste momento. Eu estou inclinado a orar, a pedir pelas pessoas que estão manifestando, esboçando sua fé, praticando a sua fé, a sua obediência na Tua palavra. E por isso eu requero de Ti o cumprimento das Tuas promessas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus... Muito bem, gente, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Conhece os teus problemas, vê a tua dor, Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se
você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá.